de ser superada. Eu fui mãe muito nova. Eu tinha só 16 anos quando eu engravidei da Isabela e claro que foi um baita susto. Mas aos poucos eu e a minha família nos acostumamos com a ideia. Fora que o Rafael, meu namorado, sempre foi muito parceiro e desde o primeiro momento assumiu todas as responsabilidades de pai e namorado, mesmo sendo tão jovem quanto eu. Na época em que eu engravidei, eu e o Rafa estávamos juntos há 1 ano. E apesar dessa notícia, o nosso relacionamento seguiu firme e forte. Mesmo muitas pessoas não botando muita fé e dizendo que, com uma bomba dessa, o nosso namoro adolescente não ia resistir. Com a chegada da nossa filha, a gente decidiu morar junto na casa da minha mãe e o meu namorado, mesmo ainda estudando, conseguiu um emprego de telemarketing. O Rafa teve que virar homem cedo. Assim como eu tive que virar mulher logo também. Mas a gente estava junto pra valer. E fomos superando cada dificuldade que aparecia no nosso caminho. A Isa nasceu, nós terminamos a escola e ele continuou trabalhando enquanto eu ficava em casa. Para ajudar com as contas, eu revendia maquiagem para algumas conhecidas. Não era lá grande coisa, mas até que ajudava um pouquinho. As coisas demoraram bastante para se estabilizar. E quando as contas finalmente começaram a ficar mais controladas, a ponto da gente pensar em alugar o nosso próprio cantinho, mais uma bomba. Eu engravidei de novo. Eu, com 20 anos, morando na casa da minha mãe, grávida pela 2ª vez. Meu Deus, que vacilo! Que vacilo! Eu não sabia nem como dar a notícia para o Rafael. Ele estava tão animado em ter a própria casa. Com 2 filhos agora seria praticamente impossível. Acredito, Juliana. Grávida. Agora que as coisas estão se acertando, ficando no lugar. Nem me fala, Rafa. Nem me fala. Olha, por essa eu não esperava. Aliás, a gente não esperava, né? Olha, você sabe, né? A nossa vida, os nossos planos vão mudar. Mas a gente vai dar um jeito, tá bom? A gente sempre deu. Eu sei. Lembra quando eu engravidei da Isabela? A gente achou que fosse o fim do mundo e estamos aqui, né? Firmes e fortes. E a gente vai passar por isso de novo, eu prometo. A gente vai ter que mudar um pouquinho, mudar a nossa rota, os nossos planos. A gente vai ter que continuar morando com a sua mãe por enquanto. Quer dizer, será que ela vai deixar? Porque agora são 2, né? Realmente, quando eu contei da gravidez, ela surtou. Foi maior sermão sobre responsabilidade, dinheiro, mas para ser sincera, depois de meia hora, ela já estava lá super animada com a chegada do 2º netinho. Minha mãe sempre teve um coração mole e eu sempre fui muito grata por tudo que ela fez por mim e pela minha família. O Lucas nasceu e a gente resolveu fechar a fábrica, até porque 2 já estava de bom tamanho. Nunca foi fácil, mas conforme as crianças foram crescendo, a gente conseguiu se acertar. Eu comecei a trabalhar quando o Lucas tinha 2 aninhos. Mas nessa época a gente já nem pensava mais em mudar de casa, porque minha mãe estava doente e não podia ficar sozinha. Meu pai já tinha falecido há muitos anos. E como eu não tenho irmãos, eu era a única responsável por ela. Por conta da saúde, ela parou de trabalhar e as contas da casa passaram a ser todas comigo e com o Rafa. Mas graças a Deus, a gente já tinha conseguido se estabilizar. E apesar de não ter nenhum pouco de luxo, também não faltava nada para nossa família. Nada! Nós vivemos assim por alguns anos. Até que a minha mãezinha, enfim, descansou. A perda dela foi bem difícil. Eu sofri muito. Por muito tempo também. E acho que eu sofri ainda mais por ver os meus filhos tão tristes. Como eles cresceram na casa da avó, eles eram muito apegados a ela, que sempre fez de tudo por eles também. Por eles e também por mim. Essa que é a verdade. Minha mãe foi uma rainha, ela foi uma heroína. E que eu não canso de dizer que se não fosse por ela, eu não seria nada hoje. O tempo passou e a gente foi vivendo a nossa vida.
Meu casamento continuava sendo maravilhoso e eu estava contente por ver meus filhos crescerem saudáveis e felizes. Quando a Isa já estava com 17 anos e o Lucas com 14, a vida já era bem mais tranquila e estável. Eu estava com 34 anos e, apesar de ser nova, já me sentia mais velha do que todas as minhas amigas, até porque nenhuma delas tinha uma filha quase maior de idade. Mas foi justamente nessa fase de tanta calmaria, que Deus resolveu dar uma bagunçada nas nossas vidas. Amor, você tá bem? Você tá meio pálida? Não sei, tá tudo bem com você? O que você tá sentindo? Ai, amor, não. Ai, não tô, não. Ai, Rafa, eu tô me sentindo fraca, passando meio mal. Será que foi alguma coisa que você comeu? Você não quer ir no hospital, não? Quer que eu vá na farmácia comprar algum remédio? Eu quero que você vá na farmácia, sim, mas eu quero que você compre... Ai, compra um teste de gravidez pra mim. Você tá de brincadeira, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não brinca com isso. Era muito possível. O Rafael foi na farmácia, comprou o tal teste e batata. Deu positivo. Para ser sincera, no fundo eu já tinha certeza. Toda mulher conhece o próprio corpo e eu sentia que o meu estava diferente. Eu e o Rafa tínhamos decidido não ter mais filhos depois que o Lucas nasceu. Mas quem somos nós diante dos planos de Deus? Quem? Quem somos nós? Já estava feito e só nos coube aceitar aquela bênção. Apesar de não ser planejada, essa terceira gravidez foi bem mais tranquila. Nós não éramos mais tão jovens. Os dois já trabalhavam, a gente tinha a nossa casa e até os nossos filhos, sendo mais velhos, não dependiam tanto da gente assim. Minha terceira gestação foi diferente. Foi sossegada, a gente estava feliz, sem preocupação financeira, sem medo e por isso nós conseguimos curtir cada momento. A Isa e o Lucas também estavam muito animados e até ajudaram na escolha do nome do irmãozinho. Com meu terceiro filho, eu fiz tudo que eu não tinha oportunidade de fazer para os outros, por falta de dinheiro, né? Chá de bebê, chá revelação, ensaio fotográfico, montei enxoval do jeito que eu queria, comprei tudo novinho. Foi uma festa. Cada dia daquela gravidez foi uma festa. Eu queria tanto ter parto normal. E por isso nós ficamos esperando a hora que o Daniel quisesse vir ao mundo. Mas, como ele estava demorando para querer nascer, nas últimas semanas eu ia dia sim, dia não até o hospital para poder conferir se estava tudo certo. Até que chegou num ponto em que o médico disse que se não nascesse até tal data, nós não poderíamos mais esperar. Teríamos que fazer uma cesariana e eu, claro, não questionei, aceitei. Eu continuei me cuidando e fazendo todo o acompanhamento necessário. Ia sempre ao hospital monitorar minha gravidez e realmente não teve jeito. Meu filho era preguiçoso e não queria saber de nascer. Então, nós agendamos o parto para a semana seguinte, numa quinta-feira. Na sexta anterior eu fui ao hospital e na segunda daquela semana também. Estava tudo bem. Mas nem sinal de que o Dani quisesse nascer. Então eu saí de lá com a certeza de que na quarta-feira eu ia me internar para fazer a cesariana no dia seguinte, uma quinta-feira de agosto. Na terça-feira, um dia antes de ir para o hospital, eu e meu marido e os nossos 2 filhos tomamos um café da manhã bem gostoso e chamamos aquele dia de despedida do barrigão. Só que, enquanto eu estava lá sentada com a minha família, eu comecei a sentir uma coisa estranha. O Daniel estava muito quieto na barriga. Não se mexia tanto. Eu comecei a comer doces porque ele sempre mexia quando eu fazia isso, mas nada. Eu comecei a ficar muito aflita e eu comecei a chorar de medo. O Rafa e os meus filhos me acalmaram e disseram que era só nervoso porque estava chegando a hora. Mas de tanto eu insistir, de tanto falar, o meu marido me levou para o hospital. Lá eles mal examinaram. Disseram que estava tudo certo, que era para eu voltar no dia seguinte, como estava combinado, para eu já internar para o parto. Eu nem dormi aquela noite. Quando chegou a quarta-feira,
Eu fui para o hospital antes da hora marcada porque eu estava muito nervosa. Eu continuava não sentindo o Daniel se mexer. Nós chegamos naquele hospital. Eu estava com um sentimento muito ruim dentro de mim. Eu tinha certeza absoluta de que alguma coisa ruim ia acontecer. Era como se fosse um pressentimento. Eu fiquei horas esperando para ser atendida. E quando eu finalmente fui fazer um ultrassom, bom, eu não precisei nem de 10 segundos para perceber que o coração do meu filho não estava mais batendo. A médica ficou tentando mexer aquele negócio em mim por vários minutos e eu via o suor na testa dela, até que ela saiu da sala, chamou outro médico e eles confirmaram que tinha alguma coisa errada sim. Eles não quiseram falar naquele momento, mas eu sabia. Ao invés disso, me levaram para um parto de emergência, alimentando a minha esperança de que alguma coisa ainda pudesse ser feita, mas quando Dani nasceu, ele já estava sem vida. A minha revolta foi tão grande que naquele primeiro momento eu senti mais ódio, mas tanto ódio, mais ódio do que tristeza. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu tinha ido um dia antes pedir ajuda e ninguém fez nada, ninguém. Como eles podiam me dizer agora que meu filho estava morto? Era o dia dele nascer. Era para eu estar ouvindo o chorinho dele. Estava tudo pronto. Todas as roupinhas estavam lavadas. Eu tinha estoque de fralda, eu tinha berço, trocador, shampoozinho, eu tinha tudo. Tudo. Não faltava nada. Como que eles deixaram isso acontecer? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Meu amor, eu sei como você tá se sentindo, eu sei. Tá doendo demais pra mim também, mas vamos confiar, sabe? Confiar que o nosso filho tinha uma missão e que ele cumpriu. Missão? Missão? Quem cumpre missão, Rafael? Que raio de missão é essa que ele cumpriu sem nem ao menos nascer? Que injustiça é essa? Existem muitas missões, Ju. A gente precisa acreditar que Deus tinha um plano. Eu não quero acreditar em nada, eu não quero. Eu quero é o meu filho, Rafa. Traz o meu filho aqui. Traz o meu filho. Calma. Vai ficar tudo bem, Ju, eu prometo. A gente vai passar por mais essa. Meu Deus, que dor. Que dor. Eu tentava puxar o ar e simplesmente não vinha. Doía tudo. Meu peito, meu corpo, minha cabeça. Parecia que eu estava pegando fogo, que eu estava me desintegrando, que de repente o mundo era preto, frio, que nunca mais ninguém na face da terra tinha direito de sorrir outra vez. O Rafa também ficou péssimo. O Lucas não parava de chorar e a Isabela estava em choque. Há poucas horas a gente ria, a gente conversava. E aí depois, isso. A única coisa que me consolava e acalmava era que naquele momento Daniel estava no colo da minha mãe. Eu sabia que ela ia cuidar do meu anjinho. Eu fiquei internada por um tempo e o Rafa fez sozinho as coisas para o enterro do nosso filho. E eu agradeci. Eu não pude ir, graças a Deus eu estava internada. Eu não ia conseguir. No hospital eu tive uma consulta com um psiquiatra, mas eu não queria nem saber de nada. Eu nunca tive dúvidas de que aquele hospital tinha sido responsável por tudo, apesar deles alegarem que não, que o Dani estava com vida antes. Eu não acredito, eu nunca vou acreditar, nunca. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no quarto do Daniel.
Eu sentei encostada no berço e não saí dali por dias. Eu só consegui sair no dia em que rezamos uma missa. Eu ainda estava com a barriga de grávida que toda mulher fica depois de parir, e toda vez que eu me olhava, eu me desesperava. Aquela barriga era tudo o que eu tinha. Era o que havia me sobrado. Foram os piores dias da minha vida. E eu fiquei mal com Deus por muito tempo. Mas eu fui entendendo que brigar com o mundo e até com a minha família não ia trazer o Daniel de volta para mim. Eu precisava dos meus filhos e do meu marido, e eles também precisavam de mim. Eu não posso dizer que eu superei, porque ninguém supera algo assim, mas hoje eu consigo sim acreditar que Deus tinha planos para mim, para a gente, e que essa breve passagem do Daniel fazia parte do plano. Eu rezo muito, rezo